Olá, olá, vamos aprender mais um estudo da lição hoje um sábado, né? Feliz sábado para você aí. A gente está aqui no dia 18 de novembro, já estou aqui com o meu guia de estudo. A gente tem um tema novo aí, né? A nossa lição do trimestre é Missão de Deus, Minha Missão. E a gente está vendo aqui a missão em favor dos necessitados nessa semana é o que a gente vai estudar aí, tá bom? Então, eu sempre falo da importância da gente criar esse hábito diário de estudo da palavra de Deus, de estudo da lição, para a gente se manter conectado, aprendendo e alimentando o nosso espírito todos os dias, né? Então, esse foi o motivo de eu fazer esses vídeos, gravar aqui o meu estudo, para a gente poder aprender junto, pegar dúvidas, curiosidades aí e trocar informações, tá bom? Então, fica aqui, vai valer a pena logo após a vinheta. Bem, então vamos lá, né? Como sempre, a nossa rápida oração aqui inicial. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, pelo sábado que chegou, por podermos nos conectar melhor, dedicar esse dia para Ti. Que o Senhor abençoe agora, nos ilumine para que a gente possa entender o estudo dessa semana e desse sábado. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Então, começando a fazer a transição aqui. Antes de fazer aqui, né, entrar no tema, eu dei a indicação na sexta-feira, né, sobre ontem, né, a leitura que o guia trouxe pra gente do Desejado de Todas as Nações, tá? E eu achei muito interessante porque eu li agora, né, e aí eu falei, caramba, a profetisa Ellen White, né, e o profeta é isso, são pessoas que têm uma proximidade com Deus, que se fala com Deus, Deus fala com ele, né, através de sonhos, de visões, né, enxergando coisas que vão acontecer, né, prevendo coisas que vão acontecer, profetizando, né, que é o futuro, e também tendo visões e sonhos para entender o que já aconteceu, né, detalhes do que aconteceu para a gente ter uma clareza melhor das coisas. E no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala aqui sobre a questão do bom samaritano, né? Ela coloca aqui, ó, duas coisas que eu achei interessante para a gente lembrar aí que vai conectar com o tema, né, de missão em favor dos necessitados. Ela deixa claro que na história ali do bom samaritano, quando o mestre da lei ali pergunta, né, como que é que eu faço para ganhar a vida eterna, Jesus deixa ali claro, né, que é amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. São os dois mandamentos, as duas leis que são fundamento para os 10 que a gente falou ontem também. E Ellen White fala que uma coisa que eu não sabia, né? Foi um aprendizado lendo O Desejado de Todas as Nações. Não, tinha lido rápido algumas vezes, mas não me atentei para isso aqui. Por isso que é bom a gente ler várias vezes, né? E ela fala aqui que Jesus, ao contar a história ali, né? Ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, disse Jesus, e caiu nas mãos dos salteadores e tal, e conta a história dali, né? E ocasionalmente descia pelo caminho um sacerdote, e vendo passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas aí a profetisa fala aqui, ó, e isso não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica. Ou seja, Jesus não estava contando uma parábola, uma história. Era uma história de algo real que aconteceu. Deus deu a visão a Jesus, deu a sabedoria ali, né? O dom, né, de Deus. E ele falou ali o que de fato tinha acontecido. A profetisa fala isso aqui, ó. Que se sabia ser tal qual era apresentada. O sacerdote e o levita que tinham passado de largo encontravam-se entre o grupo que estudava as palavras de Cristo. Então, a profetisa aqui fala que o levita e o sacerdote estavam ali, ouvindo a Jesus nessa hora que o escriba perguntou o que é que faria para ganhar a vida eterna. E essa história foi uma história verídica, real. Jesus recebeu ali a visão. Imagina o coração do levita, do sacerdote, quando parou e falou, caramba, esse cara é filho de Deus mesmo, né? Como é que ele sabia? Ele não estava lá, como é que ele viu que tinha um, né? E era samaritano, o bom samaritano. E aí ela deixa claro que Jesus é o bom samaritano. E Satanás é o ladrão, seria o ladrão no final. Ellen White dá essa aplicação que o Satanás está aqui para roubar, para nos machucar, para nos ferir, e Jesus é o bom samaritano que não faz acepção de pessoas, não tem preconceito, né? Então foi incrível finalizar aí ainda com esse estudo adicional aí do Desejado de Todas as Nações. Por isso que é bom a gente ler algumas coisas diferentes, seguir as orientações do guia de estudo para a gente ter uma clareza melhor de tudo. E é assim que a gente entende e não deixa ser enganado por pessoas que estão falando ali de forma superficial ou criando da cabeça e não está pautado na palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá.
Lição 8, de fato, começando o tema aí de sábado, né, dia 18, a gente vai estudar do dia 18 ao 24, a missão em favor dos necessitados. E aqui, no sábado, sempre vem alguns versos que a gente vai se debruçar durante a semana, tá? Então tá aqui Lucas 5, 17 a 26, que fala aqui que Jesus curando o paralítico ali, tem essa história que a gente vai ver, tá? Jó, de 5, de 1 a 9, que fala do amigo de Jó, sobre o sofrimento que Jó estava passando ali, é uma fala do amigo de Jó, né? Jó foi tentado ali, tem a história que você conhece, a gente vai ver, tô curioso para saber como é que a lição vai abordar isso, né? Aqui vem Deuteronômio 10, 19, fala da gente amar os estrangeiros, Levítico 23, 22, que fala aí da gente deixar parte da nossa produção, do que a gente produz para os pobres, né? Mateus 25, 34 a 40, que é inclusive o tema do verso para memorizar, do verso áureo, o verso para memorizar está aqui, ó, Mateus 25, 40, está dentro desse texto aqui, de 34 a 40, que é Jesus falando sobre o juízo final, né? E aí, por último aqui, Jó 15, 13, que é outra fala do amigo de Jó, que a gente vai ver que amigo é esse, o contexto ali, a gente vai estudar durante a semana, então tem muita coisa legal aqui. Aí o guia do estudo traz o verso para memorizar, e fala aqui o rei respondendo, lhes dirá, em verdade lhes digo, sempre que eu fizerem a um destes, meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 40. Então a gente vai pegar aqui a Bíblia para a gente entender esse contexto, né, que está justamente aqui em Mateus 25, 34 a 40, para a gente entender aqui rapidamente o que é que Jesus quis falar, que rei é esse, né, quem é esse rei? E a gente entender o contexto do verso para memorizar. Vamos lá rapidinho. Mateus 25, 34 a 40. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na nossa guia aqui, nossa Bíblia, 34, ó. E aqui tá falando em Mateus, ó. Mateus, né? Aqui, ó. É Jesus falando. Jesus contando ali na época, na Bíblia fala que estava falando sobre o juízo final. E aí Jesus vem contando aqui, né? O que vai acontecer. E aí ele vem aqui, ó. Eu vou pegar até do 31, que na Bíblia Jesus vai falando aqui, ó. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei. Então Jesus está falando, ó, quando o Filho do Homem vier como um rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. E aí vem aqui, ó, todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, né? Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então perceba aqui que tem tudo a ver com a missão, né, de ajudar os necessitados. Jesus estava falando que Deus, o grande rei, que é o filho do homem, ele estava falando que ele, no juízo final, vai descer com os anjos e vai separar as pessoas do lado direito e do lado esquerdo, os salvos e os perdidos, os ímpios. E dentre os salvos ele vai falar: sejam abençoados porque vocês fizeram isso tudo aqui. Deram comida, ajudaram ao estrangeiro, cuidaram, trataram bem, amaram o próximo. E foi o que a gente está estudando, né? Quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama o próximo ama a Deus. E quem ama obedece à lei, né? E aqui as pessoas perguntaram. Então os bons vão perguntar. Então as pessoas salvas vão perguntar, vão ficar sem entender nada. Vai falar assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor, Jesus, como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e a gente te vestiu? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeira ou na cadeia e a gente foi te visitar? Aí o rei responderá. Então Jesus fala: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Né? E a Bíblia fala: em verdade vos digo. Né? Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Né? Então aqui que vem toda a importância de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, fazendo isso tudo aqui, né? Porque a gente fazendo para o próximo, a gente está fazendo para Deus, né? Então, se a gente faz ao próximo, é como se a gente estivesse fazendo a Jesus. Então, o verso para memorizar traz isso, né? O rei respondendo diz: em verdade lhes digo, sempre que fizerem a um destes, aos pequeninos, aos necessitados, né? Aí ele dá aqui de órfãos, viúvas, presos, doentes, famintos, que estão com sede, foi a mim que o fizeram. Então esse é o motivo que a gente deve fazer, porque a gente ama a Deus, porque a gente ama o próximo, sem segundas intenções, sem discriminação, sem preconceito. Pediu, a gente tem que dar, como a gente viu no estudo passado, né? Então o professor Gilberto Brasiliano, ele traz no estudo dele aí, né, um pensamento cristão. Sempre ele traz essa análise, né? Os membros da igreja que de fato negam sua responsabilidade pelos necessitados em qualquer parte do mundo são tão culpados de heresia quanto os que negam este ou aquele ponto da fé, né? Então é um mandamento também, né? Ou seja, amar o próximo. Todo mundo que pedir a gente ajuda, a gente tem que ajudar, né? Então
Aqui tem uma ilustração. Um homem que saiu de um culto na igreja à noite ficou conversando com alguns irmãos na porta da igreja. E quando viu, já eram 10 horas da noite. Ele pegou seu carro e se dirigiu para casa. A conversa na porta da igreja foi sobre Deus falar conosco hoje. Né? Assim, como é que Deus fala conosco hoje? Né? Será que como é ouvir a voz de Deus? Algumas pessoas têm essa experiência, outras querem saber como. Né? Então estavam discutindo disso. Um homem dentro do carro disse então em voz alta: Deus, fale comigo, por favor. Quero ouvir tua voz, né? Logo um pensamento veio à cabeça dele: pare e compre 2 litros de leite. Ele parou o carro e pensou assim: será que Deus falou comigo ou eu tô ficando louco, né? Deu partida no carro e o pensamento voltou: pare e compre 2 litros de leite. Então ele viu a padaria, estacionou o carro e comprou 2 litros de leite, né? Logo pensou: se não for Deus falando comigo, eu levo leite para casa, né? Então se eu estiver viajando aqui, estiver ficando doido, eu levo para casa. Quando começou a rodar com o carro, outro pensamento forte o assaltou, né? Chegou assim, tomou, né, de mente, dizendo: entre na 7ª rua à direita. Ele contou as ruas e parou em frente à 7ª rua. Outro pensamento veio dizendo: bata na 10ª casa e entregue o leite. Atônito, ele desceu do carro e foi andando naquela rua deserta até a 10ª casa. Acredito que devia estar com medo até, né? Logo pensou: devo estar maluco. Aqui na frente dessa casa, como um estranho, com 2 litros de leite, para dar para quem, meu Deus? Outro pensamento veio: toque a campainha e entregue o leite. Ele tocou a campainha e um homem de bermuda jeans e uma camiseta branca abriu a porta e disse: pois não, quem é o senhor? O que é que o senhor deseja a essa hora da noite? E ele disse: Deus me mandou trazer isso aqui para vocês. O homem pegou a sacola e quando viu o leite gritou para a esposa que veio correndo com uma criança no colo. Ela disse: estamos sem dinheiro, moço, para comprar leite e o nosso bebê está com fome. Oramos a Deus para mandar um anjo nos ajudar. O senhor é um anjo? Imagina, né? Que coisa. E o homem atônito disse: não, eu não sou um anjo, não. Eu sou apenas alguém que ouviu a voz de Deus. Todos se emocionaram e aquele homem foi para casa com a sensação do dever cumprido em ajudar o próximo, né? Que lição, que exemplo, né? Então, a gente tem que estar assim, com o coração aberto, com a mente aberta, disposto a ouvir a voz de Deus, né? E a grande dúvida que a gente fica, né, é sempre assim: será que é voz de Deus ou será que eu devo ajudar mesmo? Será que ontem mesmo, eu estava aqui em Feira de Santana, aqui na Bahia, e eu estava no carro esperando a minha esposa, parado, do nada uma pessoa chegou e me pediu um dinheiro para ajudar, que estava com a esposa, né, com filhos, 4 filhos, na prefeitura pedindo não sei o quê. E aí a gente fica olhando pra pessoa, a gente olha assim: rapaz, será que esse cara não quer usar droga? Será que essa pessoa, rapaz, será que vai fazer o que com o dinheiro? E eu olhei assim. E aí a gente lembra desses momentos de estudo, da reflexão, e eu falei: sabe de uma, eu vou dar, porque eu não sei se ele vai usar bem, se ele vai usar mal, mas minha obrigação é dar, né? A Bíblia fala que tá pedindo é pra gente dar. Então eu peguei algumas coisas que eu tinha ali, um dinheiro que eu tinha na carteira e dei, né? Ele agradeceu: Deus te abençoe e tal, e me agradeceu muito, falou pra, né, desejou ali bênçãos pra mim. E assim, a gente fica, eu confesso a vocês que não é fácil, porque a gente fica assim: rapaz, a gente tá precisando de dinheiro para comprar umas coisas, e aí veio a pessoa e a gente fica assim: será que... E a pessoa, a gente olha assim, a gente, com os nossos olhos de homem, a gente julga, né, pré-julga o preconceito: será que ele vai beber, vai usar droga, será que não é conversa fiada, será que não é mentira? Mas nosso papel é ajudar. Então, o importância talvez se eu não estivesse estudando isso com mais afinco, talvez eu não ajudasse aquele homem, né? Mas enfim, Deus sabe o que faz. Então que a gente possa estar com a mente e o coração aberto e fazer o que a gente pode, tá? Aqui o guia do professor continua, né? Para ajudar pessoas com necessidades, Deus nos utiliza. E para nos ajudar, alguém é enviado para nos dar alento e segurança em meio às dificuldades. O que sabemos é que há muitos necessitados nesse mundo e Deus nos chama para participarmos de sua missão de salvação. Ellen White escreveu: cumpre-nos cuidar de todo caso de sofrimento e nos considerarmos como instrumentos de Deus para ajudar o necessitado ao máximo de nossa capacidade. Devemos ser cooperadores de Deus. Está lá em Meditações Matinais, 1956, na página 52. Aí o professor traz, Gilberto Brasiliano, traz outra ilustração. Joseph de Vesteu, eu acho, né? Era um missionário que um dia em Honolulu, soldados estavam indo de casa em casa e levando embora pessoas contaminadas pela lepra. Horrorizado, ele tomou a decisão de ir para a ilha de Molokai, onde os leprosos eram colocados. E ali pregou o evangelho para eles por 16 anos, cooperando com a missão divina de salvação. Então, a lepra, antigamente o pessoal achava que contaminava de forma fácil, né? Transmitia, era altamente contagiosa, enfim. Hoje a hanseníase é conhecida, né, como a doença da Bíblia, lá da época da Bíblia, que era chamada de lepra. Então, as pessoas ali eram pegas e excluídas da comunidade, colocavam afastadas de tudo, né? Imagina pegar um aglomerado de pessoas doentes e botar todo mundo junto. Então é difícil, né? Estão fadadas a sucumbirem, né?
E esse homem se compadeceu e decidiu ir para lá, morar com eles, pregar o evangelho para eles, enfim. Não é todo mundo que tem essa coragem, né? E a Bíblia fala que a gente deve ser sal por isso, né? Deve ser luz para iluminar, sal da terra, só tem que estar misturado, a gente tem que estar junto em alguns lugares inóspitos, inadequados, mas para a gente levar, com o objetivo da gente levar a mensagem, né? Porque senão, quem é que a gente vai salvar se não tiver no meio de quem necessita, né? Quem é que a gente vai ajudar se a gente não tiver no meio de necessitados? Então, vamos ver nessa semana como podemos cumprir a missão divina, levando salvação para os necessitados. Sempre há corações precisando disso, né? Um bom estudo. E aqui, para finalizar a nossa lição do sábado, que é sempre mais curtinha, o nosso guia aqui traz Lucas 5, 17 a 26, né? Ele coloca aqui a história, a gente vai pegar aqui rapidinho, a história onde Jesus cura o paralítico. A gente vai ler aqui rapidinho. Ele coloca aqui, oferece muitos exemplos de como Deus ajuda aqueles em necessidade. Então vamos pegar aqui rapidinho Lucas 5, de 17 a 26. 5, 17 a 26. Então tá aqui, ó. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Então sempre os hipócritas, os fariseus, os escribas, os mestres da lei estavam ali para tentar, né? A Ellen White fala disso, né? Tentar humilhar, desmerecer, inferiorizar Jesus, mas acabavam aprendendo, sendo alcançados também. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Ou seja, o poder do Senhor, Deus, estava com Jesus, né? Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Então os amigos pegaram um paralítico, queria entrar, porém por causa da multidão não conseguiram entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado, fizeram abertura nas telhas e desceram a sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Então veja, né, que situação. Estavam tentando entrar, não viram, olha a fé, o tamanho do sacrifício, não, vamos, Jesus. Estavam sabendo que Jesus estava fazendo milagres e vamos, subiram, se arriscaram, subiram o telhado, botaram em cima, abriram a telha e botaram para descer na frente de Jesus, né? Jesus viu que eles tinham fé e disse ao Pai, então só por esse ato de sacrifício que fizeram, não mediram esforços, né? E o amor que eles tinham para aquele paralítico, né, o amigo deles ali. Então Jesus viu que eles tinham fé e disse, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. E aí os mestres da lei, né, os fariseus, começaram a pensar ali, quem é esse homem, quem é esse cara aí, quem é que está se achando? Né? Que a gente que está aqui, né, mestre da lei, doutor, escriba, todo mundo aqui nessa contrito e tal, a gente não tem esse poder. Quem é esse cara aí que chega aqui e diz que está perdoando o pecado? Né? Quem é esse homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando sempre, né? Estão herdando o poder de Deus até de enxergar o que as pessoas pensam e sentem, né? Olhando a alma da pessoa, de fato. E aí Jesus disse, né? Por que é que vocês estão pensando assim? Imagina o susto que os caras devem ter tomado, né? Caramba, o que o cara tá... O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Né? Então fala assim, o que é mais fácil? Eu falar aqui que o pecado dele está perdoado ou eu pedir para um paralítico levantar e andar? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então Jesus aqui, apesar de falar que era Filho do Homem, ele se ratificando ali como Messias, como Filho de Deus também, né? Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa, né? No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Né? Então, essa é a mensagem aí que traz em Lucas até o 26, deixa eu ver se é isso mesmo, Lucas até o 26. Então, aqui, ó, às vezes, Deus usa outras pessoas para nos ajudar, o professor falou isso, né? O guia também traz da lição, ou ele nos usa para ajudar os outros. Esse trabalho pode ser desafiador, mas traz grandes recompensas. Ao ajudarmos aqueles em necessidade, estamos modelando o ministério de Jesus Cristo. Então, estamos seguindo o nosso mestre, nosso Senhor. A gente está sendo discípulo, de fato, prático, né? Não só na teoria. Às vezes é fácil identificar quem precisa de ajuda, outras vezes é difícil a gente saber. Como eu disse, né? Às vezes a gente não quer ajudar porque acha que a pessoa ali não é digna, não merece, está enrolando, está mentindo pra gente, está fingindo, né? Então, seja qual for a situação, somos chamados a ser auxiliares de Deus para todas as pessoas necessitadas, independentemente de sua origem. Tá? A Bíblia nos encoraja a nos aproximarmos de estranhos e, ao conquistar sua confiança, podemos aprender maneiras melhores de ajudá-los a encontrar Jesus. Então, essa é uma dica aqui que fica. Não dá pra gente chegar no estranho de qualquer jeito. Então, tem que chegar, criar um relacionamento, tentar ganhar a confiança da pessoa, porque ainda mais nesse mundo de hoje, né? Que todo mundo desconfia de tudo. Então, a lição até dá esse alerta aqui da gente chegar
principalmente perto de estranho, com cautela, perguntando se a pessoa precisa de ajuda, se a gente pode se ajudar, se a gente pode ajudar, né? E ganhar a confiança da pessoa para aí sim a gente poder falar de Jesus. E não já chegar de cara, tem gente que já chega de sola, como falam aqui, né? Já querendo pregar para a pessoa, falar de sábado, falar de Bíblia, falar de Deus. Então, a gente precisa realmente, primeiro, tentar. Ela coloca aqui, ó. Cuidar e ajudar nas questões fisiológicas, físicas. Aqui ela coloca aqui, ó. Na lição dessa semana, nosso tópico Missão para os Necessitados mostra que Deus tem um plano para alcançar aqueles que podem estar carentes de várias maneiras. Suas necessidades podem ser físicas, emocionais, financeiras ou até mesmo sociais. Então, assim, a gente precisa primeiro tentar ajudar nesse aspecto, para depois a gente vir falar da Bíblia, falar de Deus, falar do amor de Deus, da salvação, do plano de salvação, do Evangelho. E às vezes a gente está indo na contramão, a gente quer falar do Evangelho e não mostra na prática, não ajuda aquela necessidade imediata que a pessoa está ali. A pessoa com fome, a gente vai falar de Jesus, como é que ela vai entender se ela está com fome? A pessoa passando frio, passando doente, passando dificuldade, enfim. A gente precisa realmente ficar antenado com isso aí. Primeiro, se aproxima, tenta ganhar a confiança ajudando nas necessidades que ela precisa ali, físicas, emocionais, financeiras ou até mesmo sociais. E aí a gente sim vem com essa confiança que a gente ganhou, com essa prestígio, a gente aí fala da palavra de Deus. Ou seja, alguns podem ser considerados excluídos de sua comunidade ou família. Então, principalmente essa galera que às vezes é colocada para fora mesmo por algum problema, né? Seja quais forem as necessidades, devemos estar prontos para fazer o que pudermos para ajudar. Isso é uma parte central do que significa ser um cristão e do que a missão deve incluir. Então é isso, estude a lição dessa semana aqui com a gente, comigo, até para se preparar sábado que vem, né, dia 25 de novembro, a gente na igreja adventista, procura a igreja perto de você, a gente vai ter um momento na escola sabatina no sábado pela manhã, por volta, depende de cada igreja, mas geralmente por volta das 10, 10 e meia da manhã, a gente senta com todos que estudaram para discutir, debater, a trocar informações, recapitular a lição da semana aí. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui iniciando nosso estudo dessa semana. Então aí, se você gostou, curte aqui, comenta se você está gostando de estudar aqui com a gente. Tá? Essa é a maneira que você tem de agradecer o tempo que a gente tem dedicado aqui para isso, né? Então, e aí faz o algoritmo do YouTube fazer essa mensagem chegar para outras pessoas, divulga o vídeo para outras pessoas. E pode ser que chegue em alguém que precise, né, que esteja precisando aí dessas mensagens, desse estudo também. Tá bom? Então se inscreve aqui no canal, clica no sininho, né, qualquer coisa comenta, tem as informações todas aí na descrição do vídeo e nos comentários também. Então é isso, um ótimo restante de sábado aí, que Deus te abençoe. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.